Então, alunos, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. O nosso tema de hoje para o sexto ano é recursos naturais. Esse tema se encontra na página 59 do livro didático. Lá na página 59 do livro didático, nós podemos ver que ele traz como título recursos naturais. O que são recursos naturais? São todos os recursos retirados da natureza, por isso o nome naturais, que vem direto da natureza. Esses recursos têm duas classificações. Ele pode ser classificado como recurso renovável, são aqueles que se renovam, que se a gente utilizar, eles se refazem naturalmente, e os recursos não renováveis. Renováveis são todos aqueles que levam um certo tempo para se refazer, mas se refazem. E os não renováveis são aqueles que, independente do tempo, eles levam um tempo gigantesco para se refazer, portanto, nós não podemos tê-los de novo na natureza. Lá no nosso livro, na página 60, ele vem falando sobre a extração desses recursos da natureza, né? Para extrair alguns recursos, eles vão explorar, né, locais chamados de jazidas para fazer a retirada dos recursos. Então, nós vamos ver aqui, ó, nós temos imagens da extração de alguns recursos naturais e também é comum de ter a extração de metais, ou ainda chamados de minérios metálicos. Esse processo de extração dos metais é chamado de mineração. A mineração é uma das principais atividades humanas. E elas geram um valor, né? Tem um valor, um custo econômico, interfere na economia do país. Os metais, eles podem também ser chamados de minérios metálicos. Então, nós vamos ter vários tipos de minérios metálicos. Por exemplo, ele cita aqui na página 60 o ferro, né, que é um minério metálico, só que o ferro ele é retirado de onde? De um mineral chamado hematita. Então, a hematita é retirada da natureza, ela é trabalhada e se transforma no ferro. Mas existem somente esses? Não, existem muitos outros. Lá na página 61 do nosso livro, nós vamos ver que nós temos vários metais, né, minérios metálicos que nós utilizamos no nosso cotidiano. Por exemplo, nós vamos ter o ferro, esse ferro aqui, coincidentemente, é o ferro de passar. Mas tudo que tem a base de ferro, ele é obtido a partir do minério chamado magnetita e hematita. E a gente utiliza o ferro para vários fins. Por exemplo, para fazer portas, janelas e a própria base, né, do ferro de passar. Ao lado nós vamos ver o cobre. Cobre, ele vem de um minério chamado calcopirita. O cobre ele é usado, por exemplo, para fazer tachos de fritura que lembram panelas, objetos de artesanato e principalmente dentro dos fios elétricos. Quando a gente abre o fio que tira a borracha, né, protetora, a parte de dentro dele normalmente vai ter essa coloração que é a base de cobre. Um outro tipo de minério é o chumbo. O chumbo ele é extraído do minério chamado galena. A gente utiliza o chumbo, por exemplo, quando vamos fazer uma radiografia do dente. Para proteger os nossos órgãos da radiação, normalmente as pessoas colocam sobre nós um colete muito pesado. Esse colete pesado, por dentro, ele é rico em chumbo, porque ele bloqueia a radiação emitida pelo aparelho. E aqui também ele cita o alumínio. O alumínio ele vem da bauxita, ele é extraído da bauxita. E aí o alumínio não só nessa versão do papel alumínio, mas também, por exemplo, talheres, latinha de refrigerante, né? Aquela latinha, ela é metálica, ela é de alumínio. São todos produzidos a partir do minério, extraído a partir do minério da bauxita. Bom, no Brasil, uma curiosidade que ele cita aqui na página 61 é que no Brasil nós temos uma das maiores reservas de alumínio do mundo. E aí a gente sabe que hoje o alumínio ele é muito reutilizado, né? As pessoas coletam e reciclam esse minério porque sabe que ele tem um valor econômico. Mas existem outros tipos de minérios também com valor mais alto ainda. Por exemplo, o ouro e a prata, que são dois tipos de metais, né, usados principalmente para fazer joias. Por isso que eles são chamados de metais nobres, porque eles têm um valor econômico mais alto e utilizados principalmente na fabricação de joias. Na página
62 do nosso livro, nós podemos observar um mapa, e esse mapa ele traz uma legenda que facilitou muito para a gente entender sobre os minérios, né? O que é extraído no Brasil, onde ficam as jazidas, que tipo de atividade que eles têm em cada estado do nosso país. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ele tem um montinho aqui branco, esse montinho de branco indica que há a ocorrência de extração do sal marinho. Aqui essas torres ainda, né, no Rio de Janeiro, indica que há extração do petróleo. E nós temos aqui ainda, tá vendo, uma chama que indica que tem extração do gás natural. Então, no nosso estado, no Rio de Janeiro, a gente tem principalmente esses 3 tipos de minérios de minerais, né, que são retirados para o nosso uso, né, para gerar a economia do nosso país. Mas no mundo todo, no mundo não, no país todo, nós temos vários tipos de extração, por exemplo, ouro, diamante, carvão e tantos outros. Bom, lá na página 63 do nosso livro, ele vai falar sobre os combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? São substâncias produzidas a partir da decomposição de restos de seres vivos, compostas por carbono e usadas como fontes geradoras de energia. Nesse grupo aqui de combustíveis fósseis, nós temos 3 principais. O petróleo, né, que tem um valor gigantesco, o carvão mineral e o chamado gás natural, conhecido por nós como GNV. O petróleo ele também é chamado muitas vezes de ouro negro, né, devido à sua grande influência sobre a economia mundial. Então, assim, onde tem petróleo, normalmente o país vai ter uma grande geração de renda, porque ele serve para vários fins. O petróleo, por exemplo, ele é usado como matéria-prima para produzir gasolina, plástico, potes, né, de plástico, onde a gente guarda alimentos, entre outras substâncias, querosene, óleo diesel e tantas outras. O carvão mineral, ele se originou do soterramento de uma grande área de florestas, ou seja, esse combustível fóssil foi formado a partir de depósito de plantas pré-históricas que se acumularam em pântanos sob uma lâmina d'água. Esse carvão mineral não é a mesma coisa que o carvão vegetal. Carvão vegetal, ele é do corte de árvores. Já o carvão mineral, ele não é renovável porque ele leva muito tempo para ocorrer esse processo do soterramento de grandes florestas. Por isso que ele é não renovável. Prestem atenção para não confundir isso. Já o gás natural, ele é, na verdade, hoje, muito utilizado como combustível. Mas, inicialmente, quando ia se extrair o petróleo, sobrava das camadas iniciais, sobrava o gás natural. Aí eles fizeram estudos, né, viram que serviria como combustível e hoje ele é o GNV, que é o gás natural veicular, usado em combustíveis. Na verdade, ele era jogado fora antigamente e hoje ele serve como combustível. Ele também é não renovável porque ele, uma vez que se esgota, não tem como surgir novamente. Lá na página 64, vocês vão perceber que tem um esquema sobre onde se localiza o petróleo. Aí ele vai falando sobre as placas tectônicas, né? Ele vai falar sobre as rochas sedimentares, o resto da matéria orgânica sendo acumulada, e aí vai sofrer pressões, e por isso que não tem como ele se refazer, porque isso leva milhares e milhares de anos para acontecer. Lá na página 65, ele fala sobre fontes renováveis de energia. Bom, fontes renováveis são todas aquelas que podem surgir novamente. E aí ele cita as principais. A energia eólica, que é aquela gerada a partir da força dos ventos. Essa imagem aqui mostra as usinas, né, para captação da força do vento e ela vai gerar energia por meio dessa movimentação. A energia solar, que é gerada a partir do sol. Exemplo que nós podemos citar, né, que nós temos aqui, lá no Arco Metropolitano, onde eles tinham placas, né, solares, e durante o dia ela passava recarregando e à noite iluminava para poder, acendia as placas para poder iluminar lá o arco. Infelizmente,
né, não está tendo tanta manutenção e algumas foram até furtadas, roubadas de lá. Mas é a base da energia solar, né? Carrega durante o dia e à noite emite luz. Energia hidrelétrica. Hidro significa água, elétrica, eletricidade. Então, energia hidrelétrica é toda energia obtida a partir da força da queda de água. Então, eles vão prender a água do rio e depois vão soltar essa água e ela vai vir com maior força. E isso vai provocar a movimentação de turbinas e ser transformada em energia elétrica, né? Sendo mandada para torres, para poder gerar energia no nosso país. No Brasil, a maior fonte de energia que a gente tem, mais utilizada, é da energia hidrelétrica, porque a gente tem um grande número de rios. Então, por esse motivo que a nossa energia principal é das usinas hidrelétricas. Energia da biomassa, que é a energia gerada a partir da queima da matéria que vem do lixo. Por exemplo, quando eles queimam bagaço da cana-de-açúcar, restos orgânicos qualquer queimados, ele vai gerar energia. Ela é utilizada em baixa escala ainda, porque tem muitas fontes dela sendo estudadas ainda. Energia nuclear, essa daqui é uma das mais perigosas, que é gerada a partir de resíduos radioativos. A gente pode citar, por exemplo, a usina de Angra 1, Angra 2, que nós temos em Angra dos Reis, né? Então, as usinas de Angra, elas são usinas que elas produzem energia a partir da energia nuclear. O problema da energia nuclear é que ela tem um custo muito alto e ela precisa ser monitorada para o resto da vida, porque se houver uma radiação, uma perda, né, dessa energia para o ar, para o solo, para a água, ele pode contaminar todos, inclusive os seres vivos, né, e seres humanos principalmente, provocando morte em massa. Então é uma energia assim muito perigosa, mas que nós temos também. Bom, aí ele vem falando sobre a reciclagem. Por que a gente cita a reciclagem? Porque para diminuir o lixo produzido, a reciclagem é uma alternativa para também diminuir a extração desses minerais. Se toda vez que eu precisasse de uma lata de alumínio eu tivesse que extrair esse alumínio, eu iria extrair muito mais em menor tempo. Então ia gastar muito, né? E aí a reciclagem, ela propõe o quê? Que a gente reutilize, que a gente colete e utilize novamente aquela matéria-prima para diminuir essa extração desses recursos da natureza. Bom, aí, lá na página 66, vocês vão ver que nós temos exercícios e aí vocês vão fazer os exercícios das próximas páginas, lendo esses textos, né? E consultando, e se surgirem dúvidas, podem perguntar, registrar a dúvida lá no blog. Bons estudos!